Já parou para pensar em como descobrimos que estamos dentro de uma galáxia entre as bilhões existentes? E como percebemos que o Sol é apenas uma das 200 bilhões de estrelas que formam esta nossa casa, a Via Láctea? Quem já teve a oportunidade de olhar para o céu bem escuro, fora das cidades grandes, deve ter visto uma faixa iluminada no céu. Essa faixa deu origem ao nome Via Láctea, que vem do latim e quer dizer caminho leitoso, segundo os antigos romanos. Ela mostra a nossa galáxia sob o nosso ponto de vista, já que estamos dentro dela. Mas custou muito para entendermos que nós estávamos dentro de uma galáxia. Há alguns séculos já observavam os objetos bem peculiares que apresentavam um aspecto de nuvem, e por isso as galáxias eram chamadas de nebulosas. Hoje, depois de muita evolução de pensamentos, sabemos que as galáxias são formadas por agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente por planetas, estrelas, poeira cósmica e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. A força da gravidade é a principal responsável pela união dos componentes de uma determinada galáxia. O estudo das galáxias é muito antigo, sendo que muitas teorias se baseavam em mitologias. Contudo, o desenvolvimento tecnológico possibilitou maior precisão na análise e caracterização do tema em questão, pois a dificuldade de identificação de uma galáxia é muito grande. Afinal, somente 3 galáxias são visíveis da Terra a olho nu. No entanto, existe um fato curioso sobre uma galáxia em especial que tem mexido com a comunidade científica nos últimos anos. É como se existisse uma galáxia dentro de outra galáxia. Algo muito inusitado. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia um mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Um levantamento feito com dados recolhidos durante 2 décadas pelo telescópio Hubble revelou que o universo abriga aproximadamente 2 trilhões de galáxias, 10 vezes mais do que os astrônomos acreditavam. Mas o número cresce ainda mais, porque dentro de cada uma dessas galáxias encontram-se aproximadamente 1 bilhão de estrelas. Isso é tão absurdo que calcular tudo isso se torna algo inimaginável. Sabe quanto tempo leva para contar até 1 trilhão? 1 trilhão é a metade do que já foi contabilizado de galáxias no universo, pelo menos até agora. Mas esse número é tão grande que um ser humano normal demoraria 31 mil anos para fazer a sua contagem. Isso somente para contar. Uma dessas 1 trilhão de galáxias que encontramos no universo é a M87, localizada a aproximadamente 60 milhões de anos-luz de distância de nós. Essa galáxia possui um número ainda mais elevado de estrelas do que é comum no universo, e lá encontra-se um dos maiores buracos negros de que se tem conhecimento. No entanto, devido à nossa curiosidade, vamos nos aproximar um pouco mais dessa galáxia, como se desse para falar de algo tão perto na imensidão do universo. Dentro desta galáxia, a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz de distância. Aliás, acabaram de encontrar um planeta bem parecido com a Terra por lá. A espaçonave mais rápida que já lançamos demorou 6 horas para chegar na Lua sem tripulantes, enquanto levamos 3 dias para chegar lá em uma espaçonave com astronautas. Se a gente pegar essa mesma máquina, que é a mais rápida que o ser humano já inventou até hoje, e apontarmos para a estrela mais próxima do Sol dessa galáxia, sabe quanto tempo a gente demoraria para chegar lá? 50 mil anos. Sim, com a melhor tecnologia que temos hoje, chegaríamos até a estrela mais próxima do Sol em 50 mil anos, sem exagerar. No entanto, apesar de ser uma distância inimaginável, ainda é bem distante da galáxia mais próxima da gente. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão. Ou seja, mesmo que você pudesse viajar na velocidade da luz, você chegaria na outra ponta da galáxia 100 mil anos depois. Então, quando você voltasse dessa travessia na galáxia, provavelmente todos teriam esquecido de você, não é verdade? Até mesmo aquelas pessoas que um dia organizaram tal viagem já teriam desaparecido por quase 100 mil anos.
Isso se ainda existisse qualquer civilização por aqui, ou se você mesmo tivesse uma vida infinita. Olhando por esse lado, fica difícil até mesmo imaginar quão grande pode ser não só todo o universo, mas até mesmo aqueles sistemas planetários mais próximos da gente. Se quiséssemos mesmo ir para outra galáxia, Andrômeda seria a nossa próxima parada, visto que ela é a mais próxima de nós. Ela está a 2 milhões de anos-luz de distância. Portanto, na velocidade da luz, demoraríamos cerca de 2 milhões de anos para chegar até lá. Tudo parece muito distante, não é? E é mesmo. Todos esses números se tornam assustadores e desmotivadores se lembrarmos que nós, como seres humanos, não vivemos nem 120 anos. Por isso, infelizmente, tudo indica que não vamos a lugar algum tão cedo fora do nosso sistema solar. Nós parecemos muito pequenos em relação ao universo. As distâncias no espaço são desproporcionais comparadas à nossa longevidade. Talvez tenhamos que deixar de lado a nossa essência orgânica para explorar um pouco mais o universo. Mesmo sendo um dos seres vivos que mais se adaptam a novas realidades, ainda estamos muito distantes de toda essa grandeza ainda inexplicável pelos cientistas. E isso quase chega a ser poético. Parece que somos um acaso evolutivo em um planeta, em uma galáxia qualquer. Assim, pode até ser que existam muitos acasos espalhados por aí, assim como nós. Um planeta semelhante à Terra em um lugar distante e desconhecido. Uma teoria incrível, sem dúvidas. Podemos olhar para tudo isso e refletir de duas maneiras. Ficarmos frustrados tamanha nossa insignificância, ou ficarmos humildemente agradecidos por termos a oportunidade de passar algumas décadas por aqui. E é muito importante que a gente leve conosco nesta brevidade da vida a segunda opção. Isso porque, ao pensar na oportunidade que temos, nos importamos em estudar todo esse cenário a fim de revelar seus enigmas. É dessa forma que, já por muitas décadas, a raça humana tem enviado sondas e naves para o espaço do lado de fora da Terra, buscando encontrar curiosidades neste vasto universo. E esse trabalho não tem sido em vão, visto que realmente uma variedade de estruturas tem sido encontradas. Cada vez mais, nosso conhecimento sobre o cosmos tem crescido. Recentemente, por exemplo, pensando nesse conhecimento que temos obtido, cientistas descobriram uma anomalia surpreendente entre galáxias. Astrônomos descobriram uma galáxia dentro de outra galáxia. Estranho, não? A galáxia responsável por isso é chamada de Roag. Existem muitas galáxias bizarras no universo, mas o objeto de Roag pode facilmente encabeçar essa lista. Essa galáxia leva esse nome porque foi descoberta pelo astrônomo Arthur Roag em 1950 e até hoje espanta cientistas em todo o mundo. Isso porque compreende uma galáxia dentro de uma galáxia que fica dentro de outra galáxia. Os astrônomos não sabem explicar por que o objeto de Roag é como é. Na verdade, por si só, galáxias em forma de anel já são bastante raras. Elas representam menos de 0,1% das galáxias que conhecemos do universo. Depois disso, é fato também que estas são estruturas notavelmente difíceis de se estudar. O que será que fez o objeto de Roag se dividir em duas galáxias, sendo que a terceira é uma mera coadjuvante posicionada no lugar certo na hora certa? O próprio Roag, na época que fez a descoberta, criou uma teoria que mais tarde foi provada como errônea. Ele pensava que a formação peculiar poderia ser apenas uma ilusão de ótica criada pelo efeito de lente gravitacional, um efeito ilusório que ocorre quando o objeto maciço, como um aglomerado de galáxias, está posicionado entre um observador e uma fonte de luz distante, criando uma curvatura no espaço-tempo. Outra teoria, sugerida por pesquisadores diversos, dizia que o objeto era inicialmente uma galáxia mais comum, em forma de disco que sofreu uma colisão com uma vizinha galáctica, criando um furo em sua barriga, por assim dizer. Se tal choque tivesse acontecido nos últimos 3 bilhões de anos, os astrônomos poderiam ver seus resquícios usando telescópios de rádio. Eles não descobriram nada, o que desmistificou até agora a teoria.
No entanto, essa hipótese não pode ser totalmente descartada, uma vez que a colisão ainda pode ter acontecido muito tempo atrás, sem ter deixado evidências para nós as encontrarmos hoje em dia. Dito isso, é provável que o objeto de Roag permaneça um mistério para sempre, sem que nunca possamos encontrar a verdade. Isso, por sua vez, contribui para deixar também o universo como um todo ainda mais misterioso.